Boa noite. Olá, Welly, tudo bem? Boa noite. Nossa live hoje é sobre queijos e nós estamos aguardando os nossos convidados entrarem. Um deles está no sul de Minas, o outro está aqui em São Paulo. E vamos torcer para que a internet hoje realmente nos faça funcionar bem, nos deixe funcionar bem. Ayrton já está por aqui. Olá, Ayrton, boa noite. Oi, boa noite. Tudo bem com você? Aqui tudo em ordem. O som tá bom? Tá ótimo, o som tá ótimo. Estou ouvindo super bem você. Só estou aguardando agora a Nicole, a nossa convidada nutricionista, entrar. Mandei o convite para ela. Aqui. Nicole, ok. Nicole. Enviei o convite. Realmente eu não acho o botão de câmera, de nada aqui, né? Não tem problema. Essas coisas são assim mesmo, meio enroladas e tal, mas eu acho que a gente vai fazer uma live aqui tranquila e a gente vai poder falar à vontade sobre os queijos e tudo mais. Só quero ver aqui o nosso tempo. São 3 minutos, a gente tem até... Nós temos 1 hora de live, né? Então, vamos poder falar aí à vontade. Estou aguardando aqui a Nicole, eu informei que eu mandei o convite para ela, ela chegou, acenou. Deixa eu ver. De novo, convidado. Nicole, você está convidada. Oi. Oi. Olá, Cássia. Olá, Michele, Nery. Boa noite. Deixa eu ver aqui, estamos esperando a nossa convidada, Nicole. Olá, Nicole! Olá, tudo bem com você? tudo, boa noite, tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Ayrton, tudo bem aí? Aqui tudo bem. Está escutando bem? Muito. Está escutando bem, Nicole? Tudo tranquilo? Tá bom, então. Para o pessoal que está entrando agora, então, boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos aqui no canal 60 Novo 40. Nós sempre temos aqui um tema super bacana para falar para esse público esse público adulto com mais de 40 anos e que se interessa por coisas assim bem bacanas. E hoje o nosso tema é super interessante porque é sobre queijos. Então, nós temos aqui um produtor de queijo do sul de Minas, da Serra das Antas, que é o Ayrton Gianese. E temos também aqui, para comentar e comentar de uma forma super inteligente, a Nicole Valente. E eu vou fazer uma breve apresentação dos dois, tá bom? O Ayrton Gianese tem 58 anos, é engenheiro mecânico formado pela FEI em 1985. Ele não tinha formação técnica em laticínios, porém, desde muito novo, já acompanhava seu avô na produção de queijos mineiros artesanais. Foi lá que começou. Depois que iniciou a criação de cabras em 1983, ele começou a pesquisar sobre queijos de cabra e acabou fazendo uma visita guiada a 6 criadores de cabras na França, onde pôde entender e conhecer com bastante precisão a produção Fermier. Depois você conta para nós o que é produção Fermier, viu, Ayrton? Depois que ele voltou da França, iniciou a produção caseira e nunca mais parou de estudar a questão de queijos. De 2007 para cá, fez inúmeras viagens à França e à Itália, com o objetivo de conhecer novas técnicas e queijos regionais. Essa é a brevíssima história do nosso amigo Ayrton Gianese, que tem o laticínio Serra das Antas,
no sul de Minas Gerais, na Serra das Antas, em Bueno Brandão. A Nicole Valente é nutricionista, graduada pelo Centro Universitário São Camilo, chefe de cozinha pelo Disney Institute, é especialista em ervas e azeites. É especialista também em gestão de eventos pelo Centro Universitário Senac de São Paulo. Especialista em gestão da qualidade pelo Instituto Racine, SP, e mestranda em ciências naturopatas pela Funiber, em colaboração com a Uniatlântico, que é uma instituição norte-americana. Professora em diversos cursos técnicos, superiores e pós-graduação em nutrição e gastronomia desde 1998. Nicole atende em consultório próprio, usando técnicas de nutrição comportamental e comer intuitivo, além de naturopatia. Então, meus carinhosos convidados, vejam que a gente está com gente de grosso calibre aqui. Muito bem. Eu vou passar para vocês, para a Nicole e para o Ayrton, para um breve boa noite, por favor. Sejam bem-vindos. Ladies first, por favor, Nicole. Bom, é um prazer estar aqui de novo com você, Laís. Você sabe que eu sou super admiradora do trabalho do Sustento Novo 40, gosto muito de você. Estou muito honrada de estar aqui nessa noite, um assunto que eu sou absolutamente apaixonada e tenho certeza que a gente vai aprender muito hoje. Que bacana, ótimo. Ayrton, por favor. Bom, queria começar agradecendo aí a oportunidade e o convite, né? E espero poder atender aí as expectativas, que parece que estão bem altas hoje. E vou confessar que, mesmo fazendo queijo aí há mais de 30 anos, ainda fico um pouco nervoso aqui com essa apresentação. Ótimo, bacana. Eu acho que é sempre assim, a gente está sempre, eu entendo o que você está dizendo, porque acho que a gente está sempre aprendendo e a gente está sempre se deparando com novos desafios e tendo que superá-los a toda hora, não é, Nicole? Toda hora a gente tem grandes desafios. Sempre, opa. Sobretudo quando a gente está falando em leite de vaca, quer dizer, a gente está falando em laticínios, a gente está falando em caprinos, né? A gente está falando em cabra, quer dizer, leite é um produto super delicado, por questão de temperatura, por contaminação de bactérias e tal. Então, imagino o desafio que seja, né? Mas vamos lá, mesmo assim, você deve se dar muito bem, porque o seu laticínio é muito bem conceituado e muito bem recomendado pelos gourmets que eu conheço. Laticínio Serra das Antas. Bom, Ayrton, vamos começar falando assim, meu amigo. Conta um pouquinho da história do laticínio, como é que nasceu isso, sua família, seu avô, você começou com seu avô. Como é que é essa história? Como é que nasceu o laticínio? Conta para nós. Bom, nós começamos aqui a criação de cabras em 83 e foi com o apoio do meu pai. Naquela época eu ainda estava estudando e então nós iniciamos tudo com a criação de cabra. Quando a produção de leite de cabra atingiu um nível que já não dava mais para comercialização local, que os principais consumidores naquela época eram as crianças que tinham alergia a leite de vaca. O leite de vaca tem uma proteína que causa alergia e essa proteína não é presente no leite de cabra. Então, em muitos casos, quando a criança era alérgica a leite de cabra, a proteína do leite de vaca, dava certo consumir leite de cabra. Mas o tempo passou e a nossa produção foi subindo e tivemos que começar a fazer um pouco de queijo. A nossa primeira produção de queijos foi num laticínio terceirizado. Eu, naquela época, já havia me formado, trabalhava em São Paulo como engenheiro. Então, na segunda-feira, eu ia a São Paulo com uma caixa de isopor cheia de queijo, que eu havia pego no laticínio, né, terceirizado.
e levava 100% da minha produção lá na Casa Santa Luzia. Acho que tinha dado uma queda aqui. Deu um problema aí de conexão, né? Deu, voltou. Rápido, ainda bem que foi rápido. Vamos lá. A Nicole, para mim, continua desaparecida aqui, não sei. Vamos chamá-la novamente aqui, porque eu acho que caiu geral. Mas vamos lá. Você quer continuar a história? Já já ela entra, Ayrton. Tá. Bom, eu tinha dito que eu acredito que foi nesse ponto que cortou aí o link. Uhum. O meu primeiro cliente de queijo foi a Casa Santa Luzia. Então, nós já começamos muito bem em São Paulo. De lá para cá, eu me casei em 89, e aí, já com a minha esposa, nós começamos a fazer os queijos aqui na propriedade mesmo. Aí no sul de Minas. Aqui no sul de Minas. É uma produção caseira, bem artesanal mesmo. Com a produção só da nossa produção de cabras, né? Sim. Em 91, nós fizemos essa viagem à França para conhecer os produtores lá, da produção Fermier, né? Certo. Quando eu retornei, aí eu dei entrada no Ministério da Agricultura para registrar já a queijaria no CIF. E daí para frente nós começamos então a produzir queijos de cabra, mas com a rotulagem tudo em ordem, já pronto para comercialização em São Paulo, que era o nosso principal objetivo. Interessante. Em 97 iniciamos com o leite de vaca e agora estamos aqui. Na França, em que cidade vocês estiveram? Nós estivemos principalmente no sul da França, porque foi escolhida essa região, que é muito característico de pequenas produções, pequenas criações de 40, 50 animais, mais ou menos, onde o produtor ele cuida do rebanho, produz o queijo na queijaria própria dele e faz a comercialização em circuito curto, né? Ele produz e vende ali na feira da cidade dele mesmo, na cidade vizinha. Então, esse era o objetivo da visita naquela época, porque nós tínhamos mesmo uma produção bem pequena, e era, então, para conhecer essa estrutura francesa, né? Para a gente poder dar início aqui no Brasil, São Paulo, né? Agora, quando você fala sul da França, você está falando onde? Que cidade, especificamente? A cidade que eu fiquei mesmo foi Oraison. Uhum. Isso daí é sul, sudoeste, é perto de onde? Marseille, por ali? Provence. Provence. Que bacana, hein? Pertinho de onde tem as plantações de... Poxa vida. Daquela florzinha roxa. Ah, já sei qual que é. Puxa vida, como é que chama aquela flor roxa? Não, não é. É outra, lavanda. Lavanda, isso. É naquela região lá que tem as plantações de lavanda. Certo.
E lá, então, realmente o típico, esse esquema de produção, de pequena produção com circuito fechado. Produz o leite, produz o queijo e faz a comercialização. Que bacana, hein? Interessante isso, hein? O sul da França, a França é famosíssima pelos queijos que tem, né? Eu tive a oportunidade também de morar na França, vi coisas incríveis. É. Bom, eu estou dando um tempinho que parece que a Nicole subiu de novo, mas podemos seguir. É, vamos em frente, então. Eu estou tentando aqui trazer. Aqui, pronto, ela apareceu. Convidei, agora acho que ela entra novamente. Ops, deu um ameaço. Aí, chegou. Oi, Nicole. Olá. Pronto, que bom. Falando Que um bom. pouco da... Ô, Ayrton, fala para nós aqui um pouquinho. Você estava falando da França, né? Todos falam da variedade de queijos que a França tem, né? E a mesma coisa pode se dizer na Itália. E essa variedade advém da necessidade que eles têm de produzir os queijos regionais. E lembrar que a produção de queijo é uma coisa que acontece há séculos, né? Onde não tinha os recursos tecnológicos, né, em câmaras frias e tudo mais. Então, em cada região se desenvolveu um tipo de queijo, um tipo de criação, né, que era adequado àquela região. Então, no sul da França, por exemplo, com aquelas pastagens mais áridas, com terrenos mais calcários, a criação de cabra é o animal mais adequado para aquela região. Então, obviamente, é uma região riquíssima em queijos de cabra. Certo. Se você vai para o outro lado, lá para o lado da Normandia, aí já muda completamente, vamos ter condições de pastagens melhores, de condição de criação de gado, de leite, né? Também aí você vai ter o desenvolvimento de diversos tipos de queijos que se adaptaram àquela condição de criação e também condições climáticas. E isso você vai ver que acontece tanto na França como na Itália, na Suíça, na Alemanha. São produções muito antigas e que a variedade advém da necessidade do criador, do produtor, fazer um produto dentro das condições primárias lá, né, que ele tinha quando começaram a dominar essa técnica. Uhum. E você trouxe essa tecnologia para o Brasil? Tanto na fabricação de queijo, tanto para cabra quanto para as vacas, né, para bovinos. Interessante, hein? Isso. Aqui nós iniciamos com as cabras e tivemos que fazer algumas adaptações, porque a tentativa de reproduzir um tipo de queijo que é específico de uma região, aqui na nossa condição, né, é muito difícil. Então, vários, como é que fala, acomodações, vamos dizer, né, na receita, na tecnologia de fabricação tiveram que ser feitas. Entre elas, a obrigatoriedade de trabalhar aqui com leite pasteurizado, né? Quando nós demos início com o CIP, isso foi obrigatório. Então, foi uma outra passo a vencer, que é, apesar da pasteurização, você conseguir produzir queijos com as características mais próximas das receitas originais. Certo, entendi. Deixa eu fazer uma brevíssima interrupção. Aí, me permita fazer uma introdução rápida. Nicole, lamento, caiu novamente aqui a web, puxa, que chato, mas enfim, espero que a gente
que não caia mais, ou então nós vamos contornando aí, peço a sua paciência, a paciência de quem está tranquilo. também, porque nós queremos ouvir muito do que você tem para falar. E o que acontece é que às vezes a web está caindo. Então, obrigado pela compreensão, viu? Imagina, que isso. Ayrton, então, o Ayrton estava falando até agora sobre a história da França, que é uma história super interessante, viu, Nicole? Bom, vamos entrar aqui na parte dos queijos que você produz lá na Serra das Antas, que a gente sabe que são queijos de vaca e queijos de cabra. Quantos tipos de queijo você está fabricando lá, Ayrton? Bom, entre cabra e vaca são 30... Já nem sei com certeza, 30, 31 tipos de queijo diferentes. Uau! Que incrível! E essa variedade foi surgindo porque quando nós iniciamos a produção dos queijos de vaca, principalmente, isso foi lá em 96, 97, muitos daqueles chefes franceses mais antigos aí, que vocês devem conhecer, começaram a pedir, né? Bom, já que você faz um camembert, por que você não pode fazer um sampolan? Por que você não tenta fazer um reblochon? E então, sempre com a ideia de atender esse nicho de mercado, né? Que é o consumidor de alto conhecimento e exigente, né? Dando mais um, e, bom, é isso. Interessante, muito interessante. A Nicole comentou comigo que conhece muito bem queijos de cabra e de ovelhas, que é uma apaixonada por queijos de cabra. É isso ou mais de ovelha, Nicole? Eu gosto dos dois. Na verdade, eu não sou muito conhecedora tecnicamente. Eu gosto de comer queijo de cabra e queijo de ovelha. Eu gosto bastante. São queijos que me remetem a memórias muito queridas. São muito agradáveis. Sim, verdade. De novo, a web tá nos deixando aqui na mão, viu? Puxa vida. Ayrton. Oi. Você produz também de ovelha? Não, você está focado em cabra e vaca, é isso? Cabra e vaca por falta de oferta de leite de ovelha. Imagino que seja mais complicado, né? Mas tem demanda, né? Tem demanda para ovelha, né? Tem, sim. É uma pena que a nossa região aqui não tem oferta de leite de ovelha, né? Que nós teríamos condição de fazer alguns tipos aqui que seriam muito bem aceitos. Uhum. Agora você fabrica... Pode falar. Pode falar, então. Para alguém fazer pergunta. Tem alguma ideia já de coisas que você acha interessante que eu fale? Eu acho que sim. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a variedade de queijos que você começou a falar. E, por exemplo, eu vi que na sua produção você tem camembert, você tem brie, você tem fortina, você tem uma série de parmesão, né? Só para mencionar alguns. Conta para nós. Você tem os queijos de fungo branco, você tem os queijos de fungo azul. Que queijos são esses? Bom, vamos dizer que quando a gente resolve fazer um queijo de mofo branco, por exemplo, são várias condições que têm que ser atendidas do ponto de vista de câmaras frias de maturação. Tem que ter temperatura própria, umidade, circulação de ar, oxigenação corretas. Mas tem a vantagem que, uma vez que você chegou no ponto correto, você pode trabalhar nessa família de mofos brancos com diversas receitas diferentes.
Então, uma vez que você acertou essa parte técnica da maturação, o crescimento do mofo e tudo mais, abre um campo para você fazer o brie, o camembert, o chabichu, que é de cabra, a gente faz um camembert de cabra também, todos com mofo branco. Outro queijo que que é feito também na mesma câmara fria é o Saint Marcelin. Então, você vai sabendo que você tem a condição adequada de câmara fria para fazer a maturação, é muito simples você ir agregando novos tipos de queijo da mesma família, né? Eu chamo de famílias, né? Famílias do mofo branco. E aí, então, vai nesse mesmo caminho. Depois nós começamos a fazer os queijos de casca lavada. Talvez essa família seja a família menos conhecida aqui entre os brasileiros. Porque ela tem uma característica bem marcante, que é a casca, ela é recoberta por uma bactéria e algumas leveduras que dão uma cor alaranjada, mas principalmente que dá um cheiro muito forte. Olha. E que, se a pessoa não está acostumada com esse cheiro, acaba achando que tem algum problema com o queijo. E realmente a primeira cheirada nele é de chamar a atenção mesmo. Então, essa família de casca lavada, eu acredito que aqui no Brasil talvez tenha mais 1 ou 2 fabricantes que fazem. Exatamente devido a essa característica, é um nicho de mercado. Então, nós desenvolvemos o processo todo para poder desenvolver essa casca, cuidar dessa casca e depois maturar o queijo. E aí abriu a gama de queijos de casca lavada. Então, nessa categoria, nós temos o Pont l'Évêque, o Saint-Paulin, o Reblochon. São receitas francesas, né? Depois tem o Taleggio, que já é uma receita italiana. Então, nesse mesmo ambiente que eu de casca lavada, eu tenho 4 tipos de queijo já lá. Depois, nós resolvemos fazer o queijo azul. Eu percebi que o mercado consome muito queijo azul, mas o queijo azul nacional segue uma linha de produção que é um produto, eu não vou dizer sobre qualidade, mas é sobre o sabor do queijo, sobre a consistência do queijo e tudo mais. Que é, vamos dizer, uma produção mais light, ou que para um consumidor não especializado. O que eles buscam é um queijo que não tenha um sabor muito forte, que não tenha um aroma muito forte, que apresente uma boa cobertura de mofo. Então, essa é a linha, mais ou menos, da maioria da produção nacional. Eu peguei uma variante, que é produzir o Gorgonzola Dolce, que é uma receita muito conhecida na Itália, e são queijos de tamanho bem maior, são queijos de 12 quilos, mais ou menos, e que são maturados em câmara fria aberta. Isso quer dizer que o queijo fica na câmara fria, a gente tem que cuidar dele, cuidar da casca, virar entre 60 dias, 60, 70 dias mais ou menos, para depois ir para o mercado. Coisa que a maioria dos produtores nacionais vende esse queijo já muito mais novo, e com menos de 30 dias, normalmente, está indo para o mercado já. Porque é o que eu falei, é um público diferente, né? O público-alvo é diferente. Quer dizer, o queijo, ele requer um follow-up intensivo, né, Ailton?
Quer dizer, você aloca o queijo, depois você tem que virar o queijo, enfim, eventualmente tem que respirar, é um cuidado intensivo para você chegar a um bom produto final, com as qualidade e com enfim, o nível de qualidade, de sabor esperado, né? Seguindo a tradição, é um trabalho, é um follow-up intensivo, né? Não tem descanso, não. O queijo precisa, o queijo que fica em câmara fria de maturação, ele inicia, muitas vezes, sendo virado até 2 vezes no dia, que é o caso do brie, do camembert, os mofo branco. Os 3 primeiros dias a gente vira os queijos de manhã e à tarde, porque ele ainda está com uma umidade ainda muito alta, né? E esse trabalho de virar o queijo ajuda a equalizar a umidade na peça do queijo. Depois, nos próximos dias, já começa a ser 1 vez por dia só, e esse mofo, no caso do mofo branco, ele começa a crescer a partir do 4º, 5º dia, começa a sair uma pequena penugemzinha, e vai completar o crescimento entre 12 e 14 dias. Nessa situação, aí o queijo já pode ser embalado, porque já está com a capa de mofo branco formada, né? Ele pode receber a primeira embalagem, que é um papel especial, microperfurado, para permitir a entrada de oxigênio, para não matar o mofo. E aí fica mais 2 ou 3 semanas em câmara fria até chegar num ponto que já pode ser comercializado com o início da característica de um queijo de mofo branco. Interessante. Essa questão... Isso vai se repetir para todos os tipos de queijo, né? Cada um tem o seu tempo de maturação e aguardar o tempo melhor para ir para o mercado. Tem sempre que lembrar que o queijo, depois que vai para o mercado, ele continua maturando. Então, é muito importante as pessoas, quando forem comprar um queijo, começar a observar a data de fabricação do queijo. Não é só olhar a data de fabricação e validade e falar assim, esse queijo está dentro da validade. É óbvio que tem que olhar, mas quando ele está com 5 dias de fabricado, ele vai ter um sabor. Quando ele estiver com 30 dias, vai ter outro sabor. Quando estiver faltando 5 dias para vencer, ele está com um sabor completamente diferente. E o que eu vejo é um benefício isso, porque você, com o mesmo produto, você pode tê-lo em condições de consistência e sabor muito diferentes. Mas é importante o consumidor saber que esses tipos de queijos maturados, mofados, né, seja lá qual for o tipo de mofo branco, mofo azul ou queijo de casca lavada, a maturação dele não para. E é muito influenciada pela temperatura de estocagem. Que interessante isso, hein? A gente percebe mesmo que o queijo, com o passar do tempo, ele vai curando, né? Um exemplo desses tem um queijo no sul de Minas, ali, que eu costumo comprar, né? É o queijo da Serra da Canastra. Certamente você conhece esse queijo. E eu costumo comprá-lo numa determinada situação e depois deixo ele curando. O queijo vai amadurecendo, daí ele vai ficando mais duro, ele vai endurecendo e o sabor vai se acentuando. Acho isso muito interessante. Isso quer dizer, é um organismo vivo, né? O queijo é um organismo vivo. Sim. No caso desse exemplo que você deu do canastra, é um queijo que normalmente não é coberto por mofo nenhum, né? Então, o processo de maturação dele é um pouco diferente, a química de maturação, vamos chamar assim, ocorre de maneira diferente do que os queijos com mofo na casca. O queijo tipo do canastra e alguns outros que não tem mofo, a maturação se dá
quase que exclusivamente pela ação daquelas bactérias iniciais dos fermentos que deram origem àquele queijo, né? Elas, com o passar do tempo, essas bactérias vão morrendo. Quando eu digo bactéria, é porque é bactéria mesmo. São bactérias boas, né? São bactérias que compõem o fermento lácteo. E elas vão morrendo, e ao quebrar a célula da bactéria, ela libera algumas enzimas para dentro da massa do queijo, e essas enzimas vão promovendo a maturação do queijo. Então, é uma maturação que ocorre principalmente de dentro do queijo para fora. Interessante. Já um queijo com casca mofada ou com mofo no interior dele, apesar de continuar ocorrendo a mesma coisa que eu expliquei do queijo canastra, que as bactérias que estão lá na massa do queijo, elas vão morrer e vão liberar essas enzimas, né? Aí entra um terceiro componente, que é o mofo. O mofo, para ele sobreviver, ele precisa que aquela proteína do queijo seja quebrada em frações mais simples para que ele possa absorver e continuar o crescimento. Então, ele libera para a massa do queijo uma série de enzimas que vão modificar a parte da proteína, são as proteases. Certo. Então, elas vão transformar a proteína em componentes mais simples e que o mofo vai poder aproveitá-las, né? E nesse processo vai havendo uma elevação do pH, quer dizer, o queijo inicia ácido e quando ele está lá já com 45, 60 dias, ele já deixou de ser ácido e o pH está bem mais alto. Também outra condição que o mofo precisa, né, para se desenvolver. Então, o mofo trabalha a massa do queijo para torná-la um produto que ele possa consumir, que ele use para o seu desenvolvimento. Então, é uma outra lógica de maturação. Um queijo canastra, você pode deixar embalado na geladeira 1 ano, que ele vai acontecer aquilo que você falou, ele vai secando, o sabor vai modificando, chega lá no fim, você pode até ralar esse queijo. Já um queijo com mofo, não, porque depois de um certo tempo, toda essa ação dessas enzimas, né, as lipases, as proteases, tudo mais, modificam o queijo e elevam o pH desse queijo a uma altura e acaba ficando impossível de consumir. Entendi. Aí eu tenho uma pergunta para você, que é o seguinte: o queijo Halda, ele é um queijo de casca lavada? Rapaz, eu não estou conhecendo esse queijo. Esse é de uma cidade holandesa chamada Gouda. É o Gouda. Lá eles chamam de Halda. O Gouda é um queijo redondo, grandão, né? Uma coisa assim, desse tamanho, mais ou menos assim. Tem uns 30 centímetros, 40 centímetros aí de diâmetro e tal. E amarelo, gorduroso, um queijo bem forte, né? Do norte, da Holanda, né? Ali os queijos ali são bem fortes. Sinceramente, eu não conheço bem esse queijo, mas se ele for na mesma linha dos outros queijos holandeses, não é um queijo de casca lavada, não. Tá. Queijo de casca lavada de massa assim mais dura, nós temos o raclette, que tanto faz na Suíça como na França. O fontina é receita italiana, na região ali do Vale da Aosta. Também é um queijo de massa prensada e casca lavada. Maravilhoso. O Comté, ele é um queijo de casca lavada, mas como a maturação dele se prolonga por muito mais tempo, né? Ele inicia no processo de casca lavada
mas conforme a casca vai se desenvolvendo, ele, com um certo tempo, ela perde um pouco aquela característica típica da casca lavada e forma uma casca durinha, né? Mais seca, com outros tipos de mofo para proteger o interior do queijo. Certo. Uma coisa que eu percebi, Ayrton, quer dizer, quando a gente come o camembert ou o brie, a gente come com casca, né? Com o fungo, que eu acho que dá um sabor assim incrível. Os outros queijos de casca dura, a gente come com casca também. Qual é a tradição, né? Qual é a orientação do produtor? Né? A gente come com casca o queijo, os outros, por exemplo. Tá. A primeira orientação é queijos de casca mofada, com mofo conhecido, mofo branco, mofo azul, um geótrio, uma coisa, é para consumir com a casca. É evidente que o sabor do queijo próximo à casca é diferente do interior. Então, aí também entra o gosto pessoal, porque pode ser que a pessoa fale, eu gosto muito do miolo do queijo, mas acho forte o gosto da casca. Mas, a princípio, ele faz parte do queijo. Inclusive, é uma coisa que a gente deve observar, é uma dica aí, né? Quando se vai cortar um queijo, principalmente um queijo, um brie ou um camembert, sempre cortar pegando uma porção equivalente de casca e miolo. Ou seja, cortar o queijo em fatias acompanhando o raio do queijo, como 1/4, 1/8, não tirar fatias como se fosse cortar um pão. Você corta uma fatia, come só a casca, depois come, entendeu? Cortar os queijos redondos como uma pizza. Porque aí você tem o equilíbrio da casca que está por cima, a casca que está por baixo e a casca que está na lateral do queijo. Isso tudo vai dar o equilíbrio do sabor do queijo. Já os queijos de casca dura, que tem maturação longa, acima de 60, 90 dias, como ela tem inicialmente uma função importante de conferir um sabor inicial para o queijo, mas a principal função dela, neste caso de queijo de mais longa maturação, é formar uma camada impermeável, ou quase impermeável, né, o máximo possível, para que o queijo lá dentro mature sem perder muita umidade, sem perder aroma e tudo mais. Então, é uma casca que normalmente, vamos dizer, entre aspas, é contaminada com vários tipos de mofo, né? E muitas vezes eles vão dar um sabor nessa casca que é completamente diferente do interior do queijo e que muitas vezes não é uma coisa muito agradável de comer. Primeiro porque é dura, seca, né? E depois vai ter aquele gosto de mofo, como é que eu vou dizer? Mofo meio indeterminado. Quando você pega um negócio e fala, que cheiro de mofo, gosto de mofo, é mais ou menos isso aí. Então eu aqui, como todas as cascas de queijo, casca lavada, mofo azul, todos. Agora os queijos duros eu corto todos fora. Para mim não me agrada esse sabor da casca dura do queijo maturado. Que interessante, bom saber disso, interessante. Eu tenho uma outra pergunta, aliás, estão me perguntando aqui o seguinte, o queijo azul, esse de mofo azul, ele fica efetivamente azul? Eu não conheço esse queijo, não o vi ainda. Ele fica azul por fora, Ayrton? Fica por fora, por dentro ele tem uma cor mais clara, suponho, uma cor de queijo, né? Bom, vamos lá. Os queijos azuis, eles são produzidos de uma maneira para que na massa do queijo, o interior do queijo, tenham buracos, olhaduras a gente chama, né? E é nessas olhaduras que o mofo vai se desenvolver. Agora, para o mofo se desenvolver, ele precisa ter o ambiente propício do queijo e precisa de oxigênio. Então, a parte externa do queijo
ela tem essas duas condições. Ela tanto tem o oxigênio, porque o queijo está exposto na câmara fria, e também tem o queijo lá servindo como base. Mas como ele é virado e na lateral dele, muitas vezes aqui a gente passa uma escovinha e tal, esse mofo que cresce na casca desse queijo, ele não é exatamente o mesmo mofo que está crescendo lá no interior. Porque na casca do queijo, além do mofo que nós já colocamos no leite, né, os esporos do penicílio, já foi colocado no leite. Daquele ambiente da câmara fria, tem outros mofos que estão ali concorrendo, né? Então, vai crescer, sim. Ele vai ficar azul do lado de fora também, mas do lado de fora vão ter outros mofos. Pode ter o penicílio cândido, pode ter um outro que chama mucor, é um mofo mais cinza, que não faz parte da flora normal, né? Mas vai crescer do lado de fora do mofo também. E a gente vai limpando para formar uma casca protetora do que você quer lá dentro. Que interessante isso. E ele tem um sabor acentuado, tem um sabor forte? Tem um sabor bem mais forte porque ele vai para aquela linha que eu te falei. Como ela está exposta no ambiente da câmara fria, outros mofos vão competir ali naquela área e vão modificar o sabor exatamente ali daquela casca. Tem muita gente que me pergunta aí, falando um pouco do queijo azul, que quando corta um queijo vê que ele tem furos, né? Furos que parecem um furo de agulha, assim, uns raios, né? E muita gente me pergunta se o mofo é injetado por aqueles furos, né? E não é, né? O queijo azul, ele é feito, como eu disse, de uma maneira para que tenha buracos internos. E tem duas maneiras típicas de se fazer esses buracos. Pode ser olhaduras mecânicas, ou seja, você provoca esses buracos mecanicamente na hora que está enchendo a forma. E tem o que é formado pela produção de gás carbônico, no caso, de acordo com os tipos de fermentos e leveduras que você acrescentou naquela produção. Então, depois de um certo tempo, a lactose é transformada em gás carbônico e forma oleaduras dentro do queijo. Só que é um ambiente que ainda não está pronto para o mofo crescer, porque são oleaduras que estão cheias de gás carbônico. Lá não vai crescer o mofo. O gás carbônico é vamos dizer, um conservante, é um antimofo, né? Então, exatamente a hora que você faz os furos com a agulha, você libera esse gás carbônico para o ambiente e permite a entrada do oxigênio. Com isso feito, aí você deu a condição que o mofo precisa. Ele tem a matéria-prima, que é lá o queijo, e tem o oxigênio para poder crescer. A partir daí ele vai começar a se desenvolver. Que interessante. Para cada tipo de queijo, é um tipo de bactéria diferente, Ayrton? Eu não entendi, deu uma falhada. Ok. Para cada tipo de queijo, é uma bactéria diferente? É um esporo diferente? Por exemplo, no gorgonzola é um tipo, no roquefort é outro tipo, e assim por diante. Para cada tipo de queijo é uma bactéria diferente? Sim. Nós aqui trabalhamos com leite pasteurizado, para atender a legislação, que é a legislação federal, a mais antiga que tem, e agora está ocorrendo algumas modificações, mas a princípio é obrigatório trabalhar com leite pasteurizado. Quando você pasteuriza o leite, você mata as bactérias possivelmente nocivas, transmissoras de doença, como tuberculose, brucelose, aftosa e tudo mais, né?
mas mata também aquelas bactérias que seriam benéficas à produção do queijo. Mata todas as bactérias. Então, quando você pasteuriza, você chega num ponto que você não adicionar os fermentos, você vai ter um queijo, vai fazer o queijo, mas é um queijo sem graça, sem gosto, sem nada. Entendi. A variedade, vamos dizer, o benefício que você tem trabalhar com leite pasteurizado é que você parte de uma matéria-prima que você conhece e aí você adiciona os seus fermentos. E de acordo com a característica que você quer de cada tipo de queijo, você vai ter uma combinação de fermentos diferentes. E é uma infinidade, quando digo uma infinidade, realmente é uma infinidade. A uma quantidade alquimia. É uma alquimia. Você tem famílias que são bem conhecidas, bem exploradas, mas dentro de cada família tem cepas diferentes que elas têm características diferentes. Então, por exemplo, um mofo branco. A gente fala, bom, é Penicillium candidum, é o nome do mofo branco. Só que tem mofo branco que ele cresce rasteiro na casca do queijo. Tem mofo branco que ele cresce para cima, como uma grama. Olha. Tem mofo branco que cresce para cima e é curtinho. Tem outros que são bem espessos, formam uma cartolina, vamos dizer, a hora que você corta, você consegue perceber lá que tem 2, 3 milímetros de mofo em cima. Depois tem aquilo que eu falei das enzimas. Então, tem mofo que tem ação mais lipolítica, quer dizer, que trabalha mais sobre a gordura. Tem outros que é sobre a proteína, tem outros que é equilibrado, tem outros que tem a produção de um cheiro. Então, você pode escolher tudo isso. E na parte dos fermentos é a mesma coisa. São famílias conhecidas que você pode jogar com muitas opções. Só precisa ter o conhecimento para isso, né? E é um pequeno segredo, vamos dizer, de quase todas as fábricas, né? Que quase todo mundo se serve dos fornecedores comuns de fermentos. Então, aqui no Brasil são 4 ou 5 que trazem, são representantes de indústrias francesas, italianas, dinamarquesas. Mas cada fábrica, cada queijeiro acaba fazendo a sua composição, né? E esse é o grande segredo e o pulo do gato para você, dentro de uma fábrica como a nossa, né? Você falar que faz 4 tipos de queijo de casca lavada e que eles são completamente diferentes uns dos outros. Ou os mofos azuis, tem mofo azul. Eu faço dois tipos de queijo de mofo azul. Você olha, corta os dois, você vê que são mofos diferentes. São características diferentes. Então, saber escolher e saber fazer que cada um coloque no queijo aquela característica é um segredo aí dos queijeiros, né? Aí, então, eu fiquei muito curioso a respeito desse queijo azul. Eu vou sair vou comprar. E a minha pergunta é o seguinte: a gente come ele com casca, com o mofo? Bom, de novo aquela explicação. Se você comprar um queijo desses de outra fábrica, não da nossa fábrica, eles têm um sistema de produção que mantém a casca do queijo quase que livre do crescimento de mofos estranhos, porque é um processo que também leva um antimofo, tem uma coisa ali para proteger, para que a casca do queijo fique branquinha. Então, nessa condição, você come a casca, quase não vai ter casca, você vai ver que o queijo não tem casca. Nos nossos queijos, como eles ficam na câmara fria e ocorre o crescimento de mofos naturais da câmara fria,
na casca vai ter um sabor diferente do que tem no interior do queijo. Pode comer? Pode comer, mas você vai notar que tem uma diferença grande. E como a casca é uma coisa muito fininha, muitas vezes não vale a pena comprometer o interior, o sabor real do queijo com aquela casquinha fina que está lá, né? Que bacana. Vou experimentar dos dois modos, com casca e sem casca. Fiquei assim muito curioso. E com um pão, né? Um pão assim bem gostoso também, né? Eu acho que um pão italiano combina bem com um queijo assim, né? Bom, não tem jeito de você falar que vai ter um pão que não combina com queijo. Sempre vai dar certo, né? Tem alguns queijos que brigam um pouco se você usar um pão com muito tempero, com muita, como eu vou dizer? Um sabor muito acentuado. Isso. Já tem outros que vão muito bem, um queijo com nozes, com uma castanha assim, com os queijos azuis, vai casar muito bem. Interessante. Interessante. Quais são os queijos de sabor mais forte? Ayrton, veja só, nós estamos no minuto 56. Aqui a live do Instagram, ele costuma ter 60 minutos, né? Então, antes de que caia, eu gostaria de agradecer, ou que cortem, né? E às vezes a gente está conversando e ela cai. Eu queria agradecer imensamente você pela sua atenção, pela sua presença aqui. Gostaria de agradecer a Nicole por ter estado com a gente aqui. Deve ter acontecido alguma coisa com a rede. Ela não pôde dar continuidade conosco, senão seria uma contribuição incrível, porque ela é muito boa nesses assuntos, ela é nutricionista. E quero agradecer também a todos os que participaram, todos que estão aqui com a gente. Inúmeras pessoas, e a gente não consegue ver o nome dessas pessoas, porque a gente está batendo papo, está prestando atenção na conversa, mas eu estou vendo aqui o Amadei Gabriel, estou vendo a Rorô Jordão, diversas pessoas aqui que tiveram com a gente, o Chus Dunk e tal. Bom, eu quero aproveitar para saber o seguinte, quais são os queijos de sabor mais forte, e onde é que a gente encontra? Eu já vi que a gente encontra os seus queijos pelo Brasil inteiro. Que grande rede de distribuição, que legal isso, hein? Mas fala pra gente, quais são os queijos de sabor mais fortes que você recomenda? Bom, o sabor do queijo, ele vai variar muito com a maturação. Então, se eu te falar, o queijo mais forte que eu faço é um reblochon, por exemplo. Mas se você vai no mercado e ele está lá com 5 dias, 6 dias, 10 dias de fabricação, você vai cortar esse queijo e vai falar assim, puxa, o Ayrton me enganou, esse queijo não tem gosto de nada, ou né, tem um gosto muito suave. Por outro lado, se você compra esse queijo, guarda na sua geladeira, que pode guardar na geladeira embaladinho, e deixa para abrir quando ele estiver lá 60 dias, não vou dizer para que pode consumir o queijo vencido, mas tem muita gente que conhece os nossos produtos que vão comer o queijo depois de 30 dias de vencido, porque o sabor vai ficar muito mais forte, né? Então, essa data de validade é uma orientação para que o queijo esteja ainda num ponto razoável de maturação. Então, o reblochon se torna um queijo muito forte quando ele está lá na frente, né? Então, esses queijos de casca lavada têm um potencial de maturação e ganho de sabor muito grande. Ok. Eu vi também o seguinte, eu andei procurando os queijos para comprar e encontrei em alguns pontos que eu vou mencionar aqui, a título de informar quem está assistindo, as pessoas que assistem vão se interessar em saber onde encontrar os produtos do Laticínio Serra das Antas. Eu encontrei no Carrefour, eu encontrei na rede Mambo, eu encontrei no supermercado Rei, que é um especialista em bebida e queijos e alguns frios assim especiais. E tá por aí afora, Santa Luzia e tal, por aí tem esses queijos, né? Isso é interessante saber porque as pessoas vão procurar. Né? Ficou faltando aí no que você falou no Pão de Açúcar, nas lojas especiais, né? Dos bairros mais
como é que eu vou dizer, mais centrais, né? O Carrefour, você disse, tem o Saint Marché, o Italy, o Santa Maria, certo. várias outras delicatesses aí também. O bacana é que está espalhado pelo Brasil e todo. Pode... aos poucos nós estamos conseguindo alguns parceiros que têm levado o queijo para o Brasil, né? Não sei se vocês já ouviram falar de uma associação que chama Comer Queijo. É um grupo de comerciantes de queijo, né? Essa associação, e eles estão espalhados no Brasil inteiro. Então, há uma comunicação muito boa entre eles e a indicação de fornecedores, né? E então acaba também ajudando a espalhar o queijo, o nosso queijo, né? Nós temos efetivamente a nossa distribuição própria é muito pequena, mas ele consegue atingir aí várias regiões porque as pessoas se abastecem em São Paulo, aí funciona. Certo. Cortou um pouco. Além dessas casas de varejo, né, que nós já falamos, o nosso site, que é o serradasantas.com.br, tem também a loja virtual, que na cidade de São Paulo tem funcionado bem. Dá para atender. Lógico que precisa aí fazer um pedidinho um pouquinho maior, para ter lá a entrega e tudo mais, né? Entendi. Mas se você é um consumidor que gosta de queijo, vai fazer uma festa, alguma coisa, dá para fazer a compra direto também. Que bacana, bom saber disso. E se está espalhado pelo Brasil todo, é porque tem nome, tem qualidade, é um produto que tem reputação boa, né, ilibada, para estar espalhada pelo Brasil inteiro, é porque é bom, né? Isso é muito interessante, é muito bacana saber. Viu? Eu comprei um dia desses, foi um brie, e estava excelente, um produto maravilhoso, extremamente recomendável. Tá. Bom. Tá muito bem, tá muito bem. Eu sei que eu gostaria de finalizar da seguinte forma. Infelizmente, a gente não pôde fazer uma apresentação de todas as fotos. Você preparou um material visual para a gente ver. A gente não conseguiu dessa vez. Mas talvez numa próxima live a gente consiga trazer os produtos para cá, né, Ayrton? E aí mostrar os produtos. Trazer a Nicole também para ela se divertir vendo os produtos e também bater esse papo com a gente. E, então já fica aqui o convite para uma próxima live, viu? Por favor, eu sei que tem uma agenda corrida aí, mas vamos buscar esse segundo bate-papo aí, porque foi super interessante. Eu tenho certeza que tem muita coisa para falar. As pessoas que assistiram certamente têm uma série de perguntas. Eu vi aqui conhecidos fazendo perguntas, então vamos combinar de fazer uma próxima, tá bom? Se você puder, né, fazer um contato aí através do seu canal aí, de ter algumas perguntas já, filtrar aí as principais perguntas, né? Aí a gente pode enriquecer um pouco as respostas e mostrar mais, né? Mostrar algumas imagens, né? Que for para mostrar assim, olha, é assim, é assado. Pelo menos a hora que você vai falar uma coisa, um mofo azul ou qualquer outra coisa que queira saber, se a gente estando já preparado, vai ficar muito mais interessante. Sem sombra de dúvida, meu amigo. Espero que em breve a gente possa marcar, e talvez para daqui um mês, mais ou menos, um mês e meio, dependendo da sua agenda. Eu vou enviar um convite, a gente vai batendo um papo, para marcar já um segundo bate-papo. Feito? Combinado? Feito, combinado. Muito obrigado. Ayrton Gianese, parabéns pelo laticínio Serra das Antas, parabéns por essa variedade de queijos de vaca, pelos queijos de cabra, que produto incrível.
Parabéns, muito obrigado pela sua atenção em participar conosco aqui nesse bate-papo. Muito esclarecedor. Muito obrigado, uma boa noite para você, Ayrton. Um abração. Um abraço, boa noite a todos.